Olá, amados e amadas, aqui quem vos fala é o pastor Marcos e nesta videoaula vamos estudar o personagem bíblico Jó. Vamos estudar as provas que Jó passou, a primeira e a segunda tragédia na sequência e como ele se comportou diante de Deus ao passar por tudo isso. Então, amados, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho em notificações, marque a palavra todas para estar recebendo os nossos conteúdos automaticamente. Vamos iniciar esta aula lendo o texto que está em Jó, no capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó era um servo de Deus, homem que servia a Deus, muito conhecido na sua região, um homem de muito prestígio e muito respeitado. Era um fazendeiro rico, um empresário daquela época que sustentava muitas famílias, dando emprego em sua fazenda e através também de seus produtos. A Bíblia vai dizer que Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Jó era um homem tão temente a Deus, que santificava a sua família após os dias em que seus filhos ceavam e celebravam. Jó oferecia holocaustos para cada um deles, porque temia que porventura eles pecassem até mesmo contra Deus. Assim era Jó, um homem de Deus, próspero e provavelmente muito feliz. Mas a Bíblia vai dizer que os anjos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor e veio também Satanás entre eles. E Deus pergunta a Satanás: de onde vem? E Satanás responde para Deus que ele vem da terra onde ele vive. E Deus pergunta para Satanás: tem observado meu servo Jó? Porque não há na terra ninguém igual a ele, um homem justo, de caráter, temente e que se desvia do mal. E Satanás responde para Deus: por acaso Jó faz tudo isso a troco de nada? Ou faz porque tu enriqueceu a ele e abençoa tudo o que ele faz? Estende a tua mão e toca em tudo que deu a ele. Com certeza ele vai blasfemar diante da tua face. Satanás lança um desafio para que Deus permita o que ele mais gosta de fazer: roubar, matar e destruir. E Deus vai dizer a Satanás: tudo que Jó possui está em tuas mãos. Mas o poder de Satanás é limitado. Deus tem o controle de tudo. Deus fala para Satanás: não toque na vida de Jó. E Satanás sai apressadamente para destruir os bens e a família de Jó. Agora, Jó vai passar e vai presenciar várias tragédias em sua vida. Veio um mensageiro à casa de Jó e disse: os bois estavam lavrando e as jumentas pastando, tudo tranquilo, até que veio os sabeus e roubaram tudo.
e mataram todos os servos, e só eu escapei para trazer a notícia. Na mesma hora em que Jó falava, em que o mensageiro falava com Jó, chegou outro mensageiro e disse: fogo caiu do céu e queimou as ovelhas e todos que estavam no lugar. Somente eu escapei para trazer a notícia. Estando ainda falando o segundo, veio outro mensageiro e disse: 3 bandos de caldeus roubaram os camelos e matou a todos os servos. Somente eu escapei para trazer a notícia. Na mesma hora chegou mais um mensageiro e disse: um grande vento sobreveio da além do deserto, destruiu a casa e matou os teus filhos e tuas filhas. Somente eu escapei para trazer a notícia. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Satanás pensava que Jó ia blasfemar contra Deus, que Jó era fiel somente a Deus por causa das riquezas que Deus deu a ele. Jó perdeu seus bens, seus filhos. Mesmo diante de toda essa tragédia, ele continuou sendo fiel a Deus. Mais uma vez, Satanás se apresenta a Deus. E disse Deus a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque não há na terra ninguém igual a ele, homem temente, que se desvia do mal. Ele continua fiel, apesar da permissão que te dei contra ele para arruiná-lo sem motivo. Então Satanás respondeu a Deus: permita eu tocar na saúde dele. Se eu tocar na carne e nos ossos dele, com certeza ele blasfemará diante da tua face. E disse Deus a Satanás: Jó está em tuas mãos, mas não toque na vida dele. E Satanás saiu da presença de Deus e feriu a Jó com úlceras malignas, da planta do pé até o alto da cabeça. A situação de Jó ficou ainda pior, porque depois de perder seus bens e seus filhos, agora uma enfermidade terrível cai sobre ele de maneira tal que ele raspa sua pele com um caco de telha sobre as cinzas. Amados, o que aconteceu com Jó foi tão terrível, isso que aconteceu com Jó, que sua esposa, que provavelmente também era serva de Deus, ela não suportou tudo o que estava acontecendo e disse a Jó: vai continuar sendo fiel a Deus? Amaldiçoa a este Deus e morre. Porém, ele disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Então, tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Então, amados, diante de toda essa tragédia, todos esses acontecimentos, Jó continuou sendo fiel a Deus. Tem uma frase muito conhecida de Jó, quando ele diz: nu saí do ventre de minha mãe e nu retornarei para lá.
O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Interessante, amados, que Jó não colocou a culpa em ninguém. Não colocou a culpa em sua esposa, não colocou a culpa em seus filhos, e nem mesmo colocou a culpa ou murmurou. Não colocou a culpa nem mesmo em Satanás. Simplesmente ele confiou em Deus. Diante de tudo que lhe acontecera, ele continuou sendo fiel a Deus, e a palavra vai dizer que Deus abençoou Jó em tudo, em dobro. Deus abençoou Jó. Então é isso aí, amados. Jó não pecou contra Deus. Jó não blasfemou e em nenhum momento Jó murmurou contra Deus. Assim é a história de Jó. Um homem temente a Deus, um homem justo, um homem fiel, um homem rico, mas mesmo quando ele perde tudo, até mesmo seus filhos, ele continua sendo fiel a Deus. Que essa história, essa passagem bíblica, sirva de exemplo para cada um de nós, para que a gente possa olhar em Jó e se espelhar diante também das nossas lutas. Amados, essa é mais uma aula do nosso canal. Você que gostou, deixa aí o seu like, deixa um comentário, deixa um amém e compartilhe. Amados, fica aí o meu muito obrigado e até a próxima aula com a bênção do nosso Deus.